Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ela, a tão conhecida e tão famosa defesa Índia do Rei, que aqui no Brasil provavelmente é a defesa mais jogada contra o peão da dama. Nós vamos ver a famosa partida Taimanov e Naidov. E aqui é uma opinião do Thales, tá? Fica ligado com a opinião do Thales. Eu acredito que essa partida aqui ela fez com que o Bob Fischer e depois o Kasparov tivessem vontade de jogar a defesa Índia do Rei, tá bom? Para quem não sabe, o Kasparov e o Bob Fischer foram os mais conhecidos jogadores da defesa Índia do Rei que implementaram ela no alto nível. Mas essa partida aqui, sem dúvida, é a partida mais famosa da defesa Índia do Rei. Fica ligado que você vai aprender algo nesse vídeo. Como eu disse para vocês, essa partida ela foi jogada entre o Mark Taimanov contra o Miguel Naidov. Uma curiosidade sobre o Naidov é que depois ele se naturalizou argentino e por muito tempo jogou aqui na América do Sul representando a Argentina. Como o nosso herói está de pretas, nós vamos virar o tabuleiro para ver essa partida do ponto de vista das pretas. A defesa do Dia do Rei, ela é também uma espécie de sistema que dá para jogar contra tudo, a não ser o peão do rei. Então, se o seu oponente jogar D4, C4, B4, A4, cavalo C3, contra praticamente tudo menos E4, a defesa Índia do Rei ela vai funcionar. Claro que nessa partida nós vamos ver ela na sua essência. Na verdade, a variante principal da defesa Índia do Rei, com o peão da dama sendo jogado, cavalo F6, depois do cavalo F6, o lance C4, G6, cavalo C3, bispo G7. E aqui as brancas jogam E4. E as pretas, nós sabemos que elas devem jogar o lance D6 nessa posição para poder atrapalhar um pouco o avanço do peão das brancas a E5. Embora tem jogadores que deixam as brancas jogar o E5 nessa posição sem problemas nenhum. As pretas, então, nessa posição, optam pelo lance D6, como já foi dito. E as brancas aqui, elas jogam o lance cavalo F3, um lance temático, embora nessa posição tenha F4, tenha F3, e eu estou seriamente pensando em fazer um curso, pessoal, sobre a defesa no Dia do Rei, tá? O F3 é a variante Samish, o F4 é a variante dos 4 cavalos, mas o cavalo F3 ainda é uma jogada. As pretas jogam roque, e depois de bispo E2, que é o tradicional, muitos jogadores aqui resolvem preparar o lance E5, mas a verdade é que o lance E5 ele pode ser jogado de uma vez aqui. Você pode se perguntar, mas por que esse peão não está caindo? Eu vou responder essa pergunta já já. Antes é importante entender que nessa posição aqui as brancas têm pelo menos 3 lances muito fortes e muito jogados. O principal é o lance roque, um outro lance é o lance D5, chamada de variante Petrosian, que é uma variante que dificulta um pouco o jogo das pretas, mas o preto ele vai conseguir sair com o cavalo por A6 e depois o cavalo aqui para casa de C5. Antes ele joga uma 5 aqui profilático. O jogo ele é bem estratégico nessa variante, tá? E temos também a variante das trocas. Agora sim, a variante das trocas nessa posição aqui ela é muito jogada, mas as pretas elas não perdem o peão igual parecia, tá? O branco pode até trocar as damas e aí o preto captura de torre, mas o branco ele não deve capturar esse peão. Também não é assim o fim do mundo, mas não é o melhor lance, porque se o branco captura o peão, tem um tema tático. Cavalo captura E4. Você deve ficar ligado nesse tema para jogar o E5, porque jogar o E5 diretamente é muito melhor, tá, pessoal? Se ele capturar, você tem esse tema tático lá no final, que é um cavalo por E4. Ah, mas esse cavalo por F7, tentando entregar esse cavalo para depois capturar aqui. Eu capturo com cheque. E aí as brancas ficam com uma peça a menos nesta posição no tabuleiro. Geralmente, quem joga isso de brancas joga bispo G5 aqui para tentar ameaças de cavalo D5 e o jogo vai seguir normalmente. Mas nessa partida clássica, é claro, é jogado o lance roque, que é a variante principal. E depois de cavalo C6, forçando as brancas a tomarem uma decisão no centro, o branco avança o peão, entrando em uma das posições mais complexas do xadrez. Essa posição ela é muito interessante porque nós temos o centro fechado. E quando o centro ele está fechado, os ataques nos flancos eles ganham força.
nós conhecemos um princípio estratégico que diz que o lado em que você está mais avançado, ou o lado em que o seu peão mais avançado está, ele é o lado em que você tem mais facilidade para atacar. E nesta posição, as pretas têm o peão mais avançado na ala do rei e as brancas têm o peão mais avançado na ala da dama, o que vai gerar ataque em flancos opostos. Isso mesmo, o ataque dos flancos opostos não ocorre somente na defesa siciliana, quando as brancas rocam grande e as pretas rocam curto. O ataque em flancos opostos, ele também pode ocorrer nas posições de peão-dama. As pretas vão tentar de tudo aqui para poder romper e atacar na ala do rei, enquanto as brancas vão preparar um contra-jogo no flanco da dama. Uma posição extremamente complexa, mas também extremamente estratégica. Aqui, pessoal, muito legal é que as brancas elas já vão começar a atuar profilaticamente. O branco entende que o preto vai jogar F5 e que é importante passar esse bispo para a ala do rei para defender. É uma manobra, existem outras, tá, galera? E ele joga aqui o lance cavalo E1. Além disso, é claro, né, o cavalo E1 ele tem como ideia jogar para D3 e depois jogar o lance C5, né, para apoiar a expansão na ala da dama. Mas um dos planos é que depois de cavalo D7 ele vai jogar o bispo para E3 e quando o F5 chegar ele vai jogar F3, assim tendo uma peça que está apoiando o ataque e também está aqui atuando na defesa. Essa posição é muito jogada, muito conhecida e as pretas seguem o ataque com o peão para G5, aqui na pessoa do Miguel Naidorfer. O branco joga cavalo D3, apoiando o C5 mais uma vez, e o Naidorfer percebe que não adianta defender mais uma vez esse ponto C5, porque o branco vai jogar C5. Se eu jogo o lance como B6, ele é um lance que mais enfraquece do que tudo. E o branco vai romper de qualquer forma, gente. Se ele quiser jogar B4 aqui, mas eu jogo A5, ele prepara e rompe. A estratégia dele vai ser romper na ala da dama. Então, o que o Naidorfer decide? Ele decide já partir para a estratégia dele, que é atacar na ala do rei. Esse cavalo já exerceu a função e agora ele passa para F6 para preparar o G4, para abrir para o bispo. Vale lembrar que na Ilha do Rei esse bispo é a peça mais importante, claro, a peça menor mais importante, porque ele exerce uma função de ataque na ala do rei. Existem muitas partidas que esse bispo aqui, o único movimento dele é se sacrificando. O único movimento dele é se sacrificando. Segue o lance C5 aqui por parte das brancas, cavalo G6, mais uma peça para o ataque, torre C1. A ideia do torre C1 é clara, ele quer tentar capturar e abrir e penetrar na posição por meio de C7. Se esse cavalo entra aqui na casa de B5, combinado com o bispo, combinado com a torre, ele entra para efeitos devastadores. E aqui eu convido você a pensar. A Índia do Rei, ela é uma defesa muito jogada e nós temos uma manobra muito conhecida nessa posição. Pensa um pouquinho. Eu sei que você pensou. E nessa posição, pessoal, nós temos uma manobra que é muito conhecida na defesa Índia do Rei. Uma manobra que ela é muito boa porque ela serve para duas coisas. Ela tanto prepara para atacar, quanto também prepara para defender de uma maneira profilática. O plano das brancas, a gente sabe que é penetrar na posição pela coluna, junto com o cavalo e junto com o bispo. Então, observando isso, ele inicia a manobra de Grigoric, que é uma manobra de defesa, onde ele joga a torre para casa de F7. E essa torre ela vai começar a defender o ponto C7 e posteriormente ele vai trazer o bispo para F8 para defender o ponto de D6 e preparar para essa torre que está em F7 vir para casa de G7. É uma manobra muito utilizada por ter os dois fins. Ela tanto ataca quanto também defende. Você que joga em Dia do Rei precisa conhecer essa manobra, tá bom? Ele joga esse torre F7, segue aqui torre para casa de C2. Eu de verdade acredito que nessa posição o Taimanov já começou a titubear, ele começou a vacilar, começou a jogar mal, tá? Segue o bispo F8, conforme o plano estava feito, peão captura D6, C toma D6 e dama para casa de D2. O dama D2 já é um lance que não se prepara para defender, é um lance que não melhora muito a posição, apenas prepara para trazer a torre, mas um lance com um único intuito não costuma ser um lance bom. Ele solta o ponto G4, o que faz com que as pretas consigam jogar G4 sem nem mesmo precisar jogar H4. Isso é muito bom, porque a casa de H5, na verdade, ela fica livre para o cavalo entrar na posição.
Segue o lance peão para casa de G4, então torre para casa, torre de F para C1. E mais uma vez nós temos nessa posição um lance muito típico da Índia do Rei. O jogador das peças escuras aqui, o Miguel Naidorf, ele faz uma sequência muito bonita e muito conhecida. Eu recomendo que você pense também nessa posição. Esta é uma posição muito temática da defesa de Índia do Rei, onde o ataque das pretas está começando a chegar. E existe um lance que é muito temático nessa posição, que é o peão para G3, jogado pelo Miguel Naidorf nessa partida. A princípio parece um sacrifício de peão, e a verdade é que realmente é um sacrifício de peão, com o intuito de abrir linhas e abrir diagonais para as peças das pretas entrarem na posição. As brancas capturam, e depois de peão captura, bispo captura, o branco aceitou o peão e o preto já vai começar a ganhar a iniciativa. Além disso, as colunas já estão abertas em cima do rei das brancas. Ele joga cavalo para casa de H5, depois de bispo H2, bispo E7, com o intuito de jogar bispo para casa de G4. Nessa posição, as brancas jogam o cavalo B1. É claro que não adianta jogar bispo G4 aqui, porque tem um tema tático envolvendo esse bispo. Quando o cavalo saiu, e olha a profilaxia, né? Quando o cavalo saiu, as brancas estão atacando duas vezes o bispo. E a ideia mesmo é que se joga bispo para casa de G4, essa dama ela está sobrecarregada, defendendo o bispo e defendendo o outro bispo. Então as pretas poderiam jogar, por exemplo, nessa posição, torre captura C8, né? Porque se bispo captura D2, eu posso jogar torre toma dama cheque, e depois de torre captura, cavalo captura, as pretas sobraram nessa posição com uma peça a mais, que seria no mínimo deselegante para o jogador das brancas, né? Claro que o Naidorf não ia cometer essa gafe, ele joga bispo D7, e depois de dama para E1, segue bispo G5. Olha como as pretas vão ficando ativas na posição. Cavalo D2 bloqueando, bispo E3, cheque. O rei tem que se enfiar na casa de H1 ali naquele cantinho. Dama G5, a dama já entra para o ataque. Bispo F1, parece que está tudo defendido. E essa posição é uma posição bem interessante, porque o jogador das pretas poderia se precipitar. Mas não, o Naidorf traz a torre, a última peça para o ataque. Esse tipo de lance é um lance muito lindo, quando você traz a última peça para o ataque. A única peça que não havia sido desenvolvida, ela vem para o ataque para continuar aumentando a pressão. As brancas jogam torre para casa de D1 e as pretas percebem que as brancas não se dispõem de muitos lances nessa posição. B5 é jogado, vem A4, A6, peão captura e depois de torre de C7 parece que o branco não tem muitas coisas para fazer aqui. É jogado torre G7, aumentando a pressão. Começa a observar aqui que tem um grande tema nessa coluna rolando, né? Se esse cavalo sai e a gente arranja algum jeito de sacrificar, pode ter muitos temas nessa posição. Cavalo para casa de B3, cavalo H4. O cavalo já saiu. A pressão aumentou no ponto de G2, então está muito forte. Torre C2, voltou a torre defendendo aquele ponto e vem a bomba nessa posição. Começa uma sequência de socos aqui, né? O lockout do Miguel Naidorf. Pensa um pouquinho nessa posição, o que você jogaria se você tivesse com as peças pretas aqui. As pretas jogam bispo H3, se aproveitando desta coluna que vai se abrir e dos temas que tem nessa posição. Se peão captura, e aí? O que acontece se peão captura? Tem um checkmate muito lindo com sacrifício de dama, dama para casa de G1, bispo captura, torre toma G1 defendido por esse bispo, e depois de rei para casa de H2, cavalo toma F3, não é só duplo, é checkmate. Então não é um lance qualquer, né? Ele joga dama E2, não captura o bispo porque não dava. Mas a sequência de bomba continua com cavalo captura G2, bispo captura G2 e bispo toma G2. E nesse momento, dama toma G2. Parece que as brancas ficaram com a peça a mais, porém as pretas se dispõem aqui de um ataque descoberto com dama H4 nessa posição. E a dama das brancas não tem casas boas para ir. Se ela volta para a casa de F1, cavalo G3 é duplo. Se volta para casa de D2, cavalo G3 também é duplo, porque esse bispo está cravado. O jogador das brancas aqui, ele joga um pouquinho mais no Taiwanov, toma a torre. Mas aqui a posição já está praticamente perdida. Rei H8, o material está até parecendo estar equilibrado, com só um ponto a mais para o jogador das pretas, porém no jogo posicional não tem o que fazer. Cavalo F4, e a posição vai entrando, torre G3, bispo F2 e
a partida ela vai praticamente sendo finalizada. Torre para casa de G4, dama H3, ameaça tomar o cavalo e depois tomar aqui na casa de F3 com cheque, cavalo D2 defendê-lo, H5 forçando essa torre a se movimentar, torre G5 e nesse momento o próprio Taimanov ele já abandona aqui porque a posição ela tá muito difícil aqui. Vamos ver qual seria a melhor resposta. Aqui tem torre G8, forçando a troca das torres. E se torre captura, torre é bate, tá galera? Bate em 6 movimentos. Rei captura e depois de um lance como torre A1, a sequência de bate aqui vai ser inevitável porque nós vamos eliminar esse cavalo agora com o bispo E1 e o bate é inevitável. Ele pode postergar, mas não tem como evitar esse mate. Agora nós entendemos o porquê que o Bob Fischer e o Kasparov gostaram tanto e jogaram tanto a defesa em Dia do Rei. Essa partida aqui eu tenho certeza que foi uma das partidas que motivou eles a jogarem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer o curso da defesa em Dia do Rei, quem sabe aqui no nosso canal, comenta aqui, deixa o seu comentário, que eu tenho certeza que o vídeo ficou muito bacana e você vai estar incentivando a gente. Compartilha com os amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.